Então, bom dia a todos. É com muita alegria que a gente retoma mais uma quarta-feira, dando sequência aos estudos que têm sido aí promovidos em grupo já há um tempinho, né? Nós já estamos indo para mais de 3 meses, gente, de estudo. Então, hoje a gente vai dar sequência ao livro Vida e Sexo, do Emmanuel com Chico. O tema de hoje é família, é o segundo capítulo. E hoje quem vai nos brindar com o estudo é a Dani, que carinhosamente se ofereceu aí para nos ajudar com esse estudo. Para a gente iniciar, vamos elevar nosso pensamento a Jesus, esse bom amigo de todos os momentos, e rogar a Ele nesse momento que possa vir sobre nós com as suas bênçãos, com o seu amor. Agradecer porque nos uniu e nos fez um grupo sadio, tranquilo, em busca da renovação de nós mesmos, da reforma de nossos corações e da vivência do Evangelho. Agradecemos pela vida de cada um de que participa aqui, daqueles que vão ouvir depois. Hoje, especialmente, rogamos as bênçãos pela Dani, para que, inspirada por seus mentores espirituais, possa trazer aquilo que foi preparado, na medida das nossas necessidades de compreensão para a vivência do Evangelho. Fica conosco, Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Amém. Dani, é com você. Sério? Então vamos. Bom dia a todos, meus queridos. Gente, primeiro eu vou ler aqui e depois eu vou fazer uma explicação, né? Um resumo que eu mesma criei aqui. Não tem lá o dom muito não, mas nós temos que tentar, né? Murilo está aí para dar suporte e todos vocês. Vamos lá. É o capítulo 2 sobre família. Há, pois, duas espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis, as primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, por meio de várias migrações da alma. As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual. Aqui ele cita o Evangelho, né, do Segundo Espiritismo. Se você for abrir lá, já fala sobre família, que é honrar pai e mãe. Quem quiser depois dar uma olhada, é um capítulo muito interessante referente a esse capítulo nosso aqui da vida e sexo. De todas as associações existentes na Terra, excetuando naturalmente a humanidade, nenhuma talvez mais importante em sua função educadora e regenerativa, a constituição da família. De semelhante agremiação, na qual dois seres se conjugam, atendendo aos vínculos do afeto, surge o lar, garantindo os alicerces da civilização. Por meio do casal, aí estabelecido, funciona o princípio da reencarnação, consoante as leis divinas, possibilitando o trabalho executivo dos mais elevados programas de ação do mundo espiritual. Por intermédio da paternidade e da maternidade, o homem e a mulher adquirem mais amplos créditos da vida superior. Daí, as fontes de alegria que se lhes rebentam torcer as tarefas da procriação. Os filhos são os limes de amor conscientizado que lhes
granjeiam proteção mais extensa do mundo maior, uma vez que todos nós integramos grupos afins. Na arena terrestre, é justo que determinada criatura se faça assistida por outras que lhe respiram a mesma faixa de interesse afetivo. De modo idêntico, é natural que a inteligência domiciliadas nas esferas superiores se consagrem a resguardar e guiar aqueles companheiros de experiências volvidos à reencarnação para fins de progresso e burilamento. A parentela no planeta fazem-se filtro da família espiritual, sediada além da existência física, mantendo os laços pré-existentes entre aqueles que lhes comungam o clima. Arraigada nas vidas passadas de todos aqueles que compõem, a família terrestre é formada, assim, de agentes diversos, porquanto nela se reencontram, comumente afetos e desafetos, amigos e inimigos, para os ajustes e reajustes indispensáveis antes das leis do destino. Apesar disso, importa reconhecer que o clã familiar envolve incessantemente para mais amplos conceitos de vivência coletiva, sob os ditames de aperfeiçoamento geral, conquanto se erige sempre em um educandário valioso da alma. Temos dessa forma, no Instituto Doméstico, uma organização de origem divina, em cujo seio encontramos os instrumentos necessários ao nosso próprio aprimoramento para a edificação de um mundo melhor. Esse foi o nosso segundo capítulo, família. Eu fiz um resumo aqui, um estudozinho, que inclusive foi a semana toda, tentando tirar algumas partes. E vamos lá. Nesse nosso estudo, o Emmanuel inicia aqui esse capítulo com o livro lá do Evangélico, citando, que eu já até falei para vocês a respeito de honrar pai e mãe. O Evangelho, então, diz que existe dois tipos de família, né? A durável e aquela que é frágil. A durável é aquela que as pessoas, os espíritos, estão ali sempre trabalhando em prol da família e sempre ajudando uns aos outros. E existe essa família naturalmente no mundo espiritual e no plano carnal. Já aquela família frágil são as famílias que se iniciam mais que se desenvolvem muitas vezes aqui na existência atual, como bem colocou aí a explicação do Emmanuel. E Emmanuel também inicia suas colocações dizendo que todas as associações, tirando naturalmente a humanidade, a família é a mais importante, porque ela tem uma função educadora e regenerativa. Essas duas palavras são muito fundamentais, porque para nós que possamos ter essas duas coisas, perdi aqui, educadora e regenerativa. Então, a família nos educa e faz a regeneração. O que é a regeneração? Senão aqueles conceitos errados que nós tínhamos, ou talvez, por ignorância, também nos cometemos equívocos para o passado. Então, nós vamos ter a oportunidade de fazermos a regeneração. E ele continua dizendo que quando dois seres que se conjugam, né,
atendendo vínculos, afetos, surge o lar. E aí garante o alicerce da civilização, e é fato, porque quando duas criaturas se propõem a constituir uma família, está ali dando continuidade a um trabalho que já vem sendo feito há milênios de anos, desde que o homem entendeu que deveria viver em família. Ele diz através também, então, do princípio da reencarnação, que ali se junta este casal às leis divinas, e então são colocados onde acontece todo este trabalho, e também a espiritualidade está presente. É dito aqui que através da paternidade e maternidade e que se consegue os mais amplos créditos da vida superior. É muito importante e interessante sabermos isso, porque estamos recebendo pessoas, espíritos que realmente vão ser muito importantes nas nossas vidas, como também nas próximas vidas. Estas pessoas vêm com determinada missão. Podemos, assim, dizer, esses créditos, eles se iniciam com esta fonte de alegria que o pai e a mãe possuem ao receber aquela criaturinha ali. Naturalmente, se estende também quando a condição passa para o avô, avó, e temos exemplos aqui, né? Aí, avô e avó, né, gente? E sabe muito bem como que é maravilhoso. Ele continua dizendo também que todos nós estamos ligados, né, aí dentro destes grupos afins, isso é, dentro dessas famílias e dentro dentro de nós estamos fazendo este trabalho. Cada um em sua parte, e fortalecendo cada vez mais neste grupo. E, finalmente, ele diz: na arena terrestre, é justo que determinada criatura se faça assistida por outras, e então isso é normal, isso faz parte deste progresso espiritual, desta educação. Continuando, ele disse que as esferas superiores estão também trabalhando neste processo da família, onde estão resguardando, conduzindo as criaturas aqui encarnadas, para que levem a essas experiências da melhor forma possível, né? Isso é, para que ela possa se educar e se regenerar através desse progresso e do burilamento. E a parentela no planeta faz-se filtro da família espiritual sediada além da existência física. Então, é exatamente essa colocação de estar aqui, essa família, e essa família que se estende para o mundo espiritual. E ela se alterna, né? Agora eu vou ser pai, amanhã eu vou ser filho, e assim por diante. E Emmanuel faz uma colocação aqui muito importante, porque arraigada nas vidas passadas de todos aqueles que a compõem, a família terrestre, ela é formada de agentes diversos. E aqui, então, nós encontramos amigos, inimigos, afetos, desafetos, para que nós possamos proceder o reajuste, e estes reajustes se faz necessário para que nós aprendemos para que o outro e que vamos também adquirir a educação, que é fundamental.
A educação, que por todos os seus tópicos, que são vistos e não vamos aqui descrever, são vários modelos aí, né, de educação. Na conclusão, o Emmanuel, então, nos coloca que, dentro deste instituto doméstico, nós encontramos todos os instrumentos necessários para o nosso próprio aprimoramento dentro da família. E é um grande fato, porque muitas vezes a gente quer buscar outras pessoas que nós possamos ter amizade, deixando de lado a nossa família. E, na verdade, se torna uma fuga, porque a busca de amizades fora da família é fundamental. Mas se você não estiver dando bem com a sua própria família, eis aí um ponto a ser considerado. Pode ser que seja uma fuga da sua parte, mas é preciso atentarmos para os nossos relacionamentos parentais, para que possamos ter a justa conciliação, se for o caso. Se nós não damos bem com a nossa família, com a determinada pessoa que possamos fazer a nossa parte, se ele vai fazer a dele, o problema é dele, mas nós temos que fazer a nossa. Façamos a nossa e deixamos os nossos corações limpos, desprovidos de qualquer tipo de sentimento ruim, para que nós possamos, com a nossa parte, ajudar e educar o outro. É isso, gente. O resuminho que eu fiz. Foi a minha primeira vez, me esforcei muito. Agora o Murilo pode dar uma explicação mais técnica e melhor para a gente. Mas antes disso, eu queria fazer um relato e um depoimento até pessoal mesmo, que aconteceu comigo, já que o tema desse livro é maravilhoso, Vida e Sexo, e o tema agora família caiu como luvas. Minha criação, eu com irmãos, 2 irmãos e eu, e meu pai sempre teve a tese que sexo era a pior coisa que poderia existir no mundo, e que eu era filha única, que não sentasse onde meu irmão sentou, que não usasse a mesma toalha, e fui crescendo com isso e falei, Jesus, o que é isso? Isso deve ser o fim do mundo, né? E me causou aí um baita trauma minha vida inteira, hoje com 44 anos, com 40 que eu fui estudar realmente e falar, meu Deus, isso é um trauma. A pessoa encostava em mim, achava um desaforo, não pode, é proibido. Então fica aí o alerta, né? Eu não tive filho, mas também é perigoso quando a gente vai tocar no assunto com os filhos, que saiba falar, né? Eu até estava pensando, como falar? Não sei, porque eu nunca treinei. Eu julguei meu pai, mas também não sei o que eu falaria. Mas que me causou muito pânico, isso foi um fato. Me causou, assim, uma coisa que foi proibida, uma coisa que não podia mesmo, era muito sério, era como se fizesse, era castigo, enfim, então foi horrível. E que fica o alerta, né, para quem vai passar, que passe com cuidado, para a pessoa não ter esse trauma, para a pessoa encarar como é de Deus também, mas é com moderação, enfim, igual eu falei, não teria muito a ideia, assim, dou até parabéns quem é pai e mãe aí e conversou sobre esse assunto. E tem pais também que nem conversa, né? E aí a criança cresce aí pensando do jeito que ela bem quiser. Mas é isso. Com você, Murilo. Nó, que responsa, hein? Você me Responsa. joga? Você não me jogou na resposta agora cedo? Tamo junto. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse tema. Gente, falar sobre família é sempre desafiador, porque não existe uma cartilha do que é
e o que não é certo. Não tem um manual que a gente vai lá e fala assim, olha, para ter uma família feliz, faça isso. Não. A gente tem direcionamentos morais através do evangelho, mas nós não temos um manual de criação de filho. A gente não tem um manual para nada. Como que tem um bom casamento? Alguém recebeu esse manual aí quando foi casar? Acho que não. E aí, Emmanuel utiliza e remonta o Evangelho segundo o Espiritismo justamente num capítulo que é intrigante. Por que que ele é intrigante, gente? Porque ele vai falar do honrar pai e mãe, vai falar do contexto de família, onde muitas vezes nós não temos condição de fazer isso como gostaríamos. Como assim? Ora, é fácil amar todo dia as pessoas que moram conosco? Não, gente. Às vezes a gente alterna em 10 minutos, a gente ama e na outra hora quer matar e depois a gente volta a amar. Mas ele coloca, Kardec coloca assim, nós temos dois tipos de família. Família com laço espiritual, família com laço corporal. E aí a gente vai entender justamente a constituição da família, onde, graças a Deus, nós temos o esquecimento para não saber quem são esses espíritos que moram conosco. Porque pode ser que ali eu tenho como pai, como mãe, como irmão, meu grande inimigo de outras épocas. E que agora nós viemos resgatar o amor pelos laços de fraternidade, aprender a se amar, tendo aqueles mesmos espíritos dentro de casa. Então, família, quando a gente fala de laço espiritual, são espíritos que nos foram, que em algum momento foi cruzando a nossa história ao longo das encarnações, e que, por obediência às leis de Deus, nós vamos falar daqui a pouco, se inserem no nosso contexto familiar. Agora, família pelo laço corporal é família sanguínea. Às vezes a gente vai ter mais afinidade com a família de laço espiritual do que a sanguínea. Então, assim, vamos falar aqui de... Dar um exemplo de Rosana. Rosana está aqui, ela me conhece há trocentos anos. Ela é uma pessoa da minha família espiritual. Mas não é da minha família corporal. Mantivemos o vínculo da família espiritual pelo artesanato, pela costura, pela invenção de confusão para fazer enxoval, pela espiritualidade, porque a família espiritual, nós vamos ter afinidades ou motivações que vão formando essa família espiritual. Mas para que ela se mantenha, a gente vai ter que criar condições. Porque às vezes a gente atura o parente de sangue e fala, né? Fazer o quê? Eu escolhi essa família. Não, você escolheu tudo. Deus não te privou de nada para reencarnar. Você só E, tem a vida Murilo, que você quer. Oi. e a dificuldade que a espiritualidade tem de juntar a gente. O casal, um mora não sei aonde, um veio não sei de quê, e acaba tendo todo um trabalho para fazer com que aquelas pessoas que combinaram lá atrás para conseguir chegar junto agora. E alguns se perdem no meio do caminho. É o E aí, quando a gente livre-arbítrio. se une, a dificuldade de permanecer unido. Ainda mais hoje, onde o conceito de família está se relativizando. Por quê? Olha essa imagem que eu trouxe. Dia 15 de maio é o Dia Internacional da Família. Comemora-se no mundo inteiro. Família é a que o nosso coração escolhe. Família é aonde tem amor. Gente, para mim, esse é o conceito mais interessante que eu vi na internet, pesquisando para montar esse estudo. Ah, por quê?
Porque família, gente, a gente não pode correr o risco de relativizar o conceito dela. Ela tem que ter amor, o nosso coração tem que estar à vontade ali dentro. E por que a gente corre o risco de relativizar? Eu acho que a palavra não é nem relativizar, é cristalizar, na verdade. A gente achar que família vai ser só o pai, a mãe, o menino. Claro que não. Hoje, configurações de família existem de todas as formas. Existe um influenciador digital que ele queria ser filho. Ele queria ter um filho, ele queria ser pai. E ele teve o filho sozinho. E aí ele coloca de vez em quando no Instagram dele, essa rotina de pai solo. E porque ali não tem uma outra figura, não é família? Da onde que vem nosso pensamento que a mãe solo é muito mais aceitável do que o pai? Olha que distorção que o mundo está colocando para a gente pensar, repensar, criticar, para a gente entender o que é família. Qual que é a importância de se pensar a família? Por que a Federação Espírita cria um departamento de família para nortear o acolhimento às famílias dentro dos centros espíritas e ainda gera um documento de direcionar, de orientar as casas espíritas para acolher essas famílias? E nós, enquanto centros espíritas, já conhecemos o material? Já lemos? Já criticamos? Porque senão a gente volta a pensar e repensar. Eu achei muito legal. Existiu um questionamento do que é família, então, diante da lei. E eu achei essa resposta muito legal, do STJ. Seja qual for a relação jurídica estabelecida, é na família que se encontra o solo adequado para firmar raízes, estabelecer o desenvolvimento pessoal, permitir vínculos de afeto, solidariedade, amor, respeito, confiança, amor, integridade física, psíquica, emocional e espiritual, preparando cidadãos conscientes de seu verdadeiro papel na sociedade. Eu achei fantástico essa definição. E, em outras palavras, voltamos à fala de Kardec. Famílias de laço espiritual, de laço material. Então, vamos entender, e aí até um convite para a gente pensar sobre a vida, sobre a forma de desenvolver a sexualidade, é diante das nossas famílias, nós temos desenvolvido essas características, temos promovido as pessoas da nossa família que também desenvolvam isso, e aí a gente vai fazendo aquela reforma de pouquinho a pouquinho, de forma que a nossa família seja cada dia melhor sustentada, melhor vista, melhor vivida, com sentimentos mais nobres. Dentro do texto, algumas coisinhas me chamaram a atenção. E aí eu achei super interessante, porque a Dani pegou exatamente os mesmos trechos. Quando fala da função educadora e regenerativa. O que é isso? Nada mais do que espíritos encarnados em um mundo de provas e expiações, iniciando o seu processo regenerativo. Nós já somos espíritos em país de regeneração? Não. Estamos em processo. Olha se vai dar para vocês assistirem esse videozinho que eu separei. Ele é da FEB, tá, gente? Ele foi preparado para explicar provas e expiações. Tá sem volume. Tá mudo.
Tá mudo, Murilo. Vocês estão me ouvindo? Você sim. É. Então não vai dar para passar o vídeo. Na hora que eu Oi, mandar não. o slide para vocês, assista. Você manda para quem? Eu vou mandar, aí é só vocês procurarem lá no YouTube esse Provas e Expiações, vai ver, eu separei 3 videozinhos desse estudo. Todos os 3 muito curtos. E assim, para a gente entender como que a nossa família é um ambiente, ao mesmo tempo, de consolidação de amor e de vínculo, mas dentro dela a gente experimenta provas e a gente experimenta expiações. E quando a gente tem a consciência do que é uma prova, o que é uma expiação, a gente leva a nossa família com muito mais seriedade, compromisso, mas principalmente com mais leveza. E eu acho legal que esse quadro da FEB na internet tem um slogan assim: minha nada mole encarnação. Eu acho perfeita essa frase. E quem diz que nós encarnamos para ter moleza? Porque se foi, me conta que eu tô querendo. Oi, Dê. Pode fazer uma pergunta? Pode. Com relação a isso, é porque eu estou vivendo um turbilhão nesse momento. Eu nem esperava que isso ia acontecer, mas como você disse, né? Cada dia uma nova. A gente tem, né, como que eu vou colocar? Eu não sei como que eu vou formular agora, não, mas vê se você consegue entender. A gente vai passar por isso, mas isso não significa que a gente vai dar conta, né? A gente não é obrigado. O que A é dar gente tem que conta? dar conta dessa prova e expiação. A gente tem que viver ela, né? Viver, Às vezes a tentar. gente acha, Denise, que... Vou pegar um exemplo aqui aleatório. Eu estou casado, estou tendo um problema muito sério no meu casamento. Eu tenho que casar e ficar casado até que a morte o separe, mesmo estando sendo humilhado, passando por problemas? Não. Às Não. vezes a prova que eu estou tendo é justamente o amor próprio, o reconhecimento das minhas virtudes. Então, mas vão para o lado do evangelho, que é sobre a família, que é o item, a piedade filial. Meu Ah. problema não é de casamento. Não, estou pegando exemplos assim. Como que a gente, às vezes, igual você colocou, a gente tem que suportar. Calma. Às vezes não é o suportar aquele momento. É porque a gente, enquanto espírita, quanto espírita, às vezes eu sofro porque eu não estou dando conta daquilo que está escrito lá, que a gente estuda, entendeu? Aí, às vezes, eu vou e sento e vou conversar com Deus, que eu tenho essa mania. Eu sento e falo, Deus, me ouve. Olha, lá tá assim, assim, assado, falando que eu deveria agir assim. Só que eu, ser humano, Denise, eu não estou dando conta. E tá tudo bem. E tá tudo bem, né? É porque, É porque se você às desse vezes, conta de eu seguir tudo que tá escuto ali, que eu escuto demais que eu tô errada. Entendeu? Que eu tô errada. E aí isso me causa não um sofrimento de família, é um sofrimento do eu. Denise, é aquilo que a gente fala, eu não estou dando conta. Mas você tem que ter o teu limite, porque senão você acaba adoecendo junto. E aí você não vai ser aquela pessoa que vai poder ajudar daqui para frente. É preferível afastar um pouco, se acalmar, se reestruturar, aí você volta de novo. Só que eu estou assim que eu vivendo estou fazendo. um momento que eu não tenho como afastar. Sim. Entendeu? Eu não tenho como, eu tenho que viver isso, sofrendo, tendo problemas psicológicos, tendo problemas com o meu eu mesmo, e aí vou nessa luta.
Então, nessas provas e expiações, é porque realmente eu tenho que passar por isso, mas eu só queria entender, eu tenho que dar conta? Não. Eu vou ter outras oportunidades para dar conta, né? Vai ser Às de vezes, o pouquinho, né? não dar conta, Denise, é a grande experiência. Às vezes a gente acha que o ser espírito é difícil, Não é fácil, porque a gente porque a gente A abre a gente consciência. tem, né, A a gente, consciência daquilo que a sua ação naquele momento é errada. É uma ação errada. não sei, porque o errado, se a gente colocar tudo como errado ou certo, eu tenho muito medo da gente voltar a uma inquisição velada do aceito e não aceito, certo e não certo. Sim. Eu E acho a que gente, dentro do quando contexto espírita, a de gente põe na cabeça, não existe o certo e o errado, existe a sua ação naquele momento, né? a gente vai ver isso quando a gente lê o livro dos Espíritos, lá na questão sobre as leis. Por quê? Porque às vezes o não dar conta de algum contexto familiar é justamente o, o aprendizado do hoje. Olha, Entendi. até aqui eu dou conta. Agora, o que eu sugiro para quem está vivendo isso é passe por atendimento fraterno. Às vezes a gente tem um excelente recurso dentro das casas espíritas e a gente não vai até eles. Principalmente quando a gente é tarefeiro dela. Eu já até tentei, mas aí teve, né, dona Rosana, um impedimento lá, da dona Rosana. Eu falei com ela que ia Então, voltar lá. Mas isso. O que, eu que eu vou voltar sugiro? lá de novo. Vai a um atendimento fraterno. Domingo eu Dentro tô do lá, se atendimento Deus fraterno, abençoar e quiser. dentro do atendimento fraterno, você vai receber orientação. Por quê, gente? Porque família, é esse capítulo 2 e aí Dani deve ter sentido a mesma coisa que eu quando fui preparar esse estudo, é o tanto de possibilidades e de dificuldades que a gente tem. Porque é a primeira escola do nosso espírito. A gente esbarra e machuca é de quem está perto. A gente não esbarra de quem está longe. As situações da vida cotidiana que vão me incomodar, aquelas que estão na minha cara, não é aquelas que estão lá na frente. E como que é complexo. Eu até citei o Denise, tem um romance, aí lá vem eu, com os livros, que chama Em Família. Esse romance Em Família, eu citei ele no sábado, no nosso estudo do Iniciação ao Espiritismo. E tem um, que agora eu não vou saber o nome, não. Ele é da Zíbia, sabe aquela autora antigona? Ela tem um romance, se eu não me engano, Nada é por acaso. Esse eu já li, nada é por acaso. Quando a gente lê, é um da capa vermelha. Sim, Quando a gente lê aquele romance, eu li ele há uns 20 anos atrás, então quer dizer, não estou com Alzheimer. Quando a gente lê ele, aquela história, pela perspectiva do filho e não dos pais, a gente vê o que é um conflito familiar. Como que é difícil, mas como que é possível? E como que, às vezes, a solução do conflito é justamente o caminho contrário daquilo que a gente põe de certo, errado. Viver em família é ter coragem de desconstruir todo dia, gente. Senão você não consegue. E é difícil, mas é possível. E é bom. E Murilo, principalmente, vale a pena. esse conceito de família é uma coisa nova para a nossa sociedade, do jeito que é hoje. Então, está meio complicado, não digo só os espíritas, não, conseguirmos nos adaptar a essas modificações. Amor filial é uma coisa muito nova, porque antes era ter o filho e o filho ficava para ajudar e ali, consequentemente,
não se tinha tempo para filho, não se conversava com o filho. Isso era o normal. Quando a gente ouve falar, meu pai nunca me deu um abraço. Por quê? Ele foi criado assim. E, consequentemente, o pai dele foi, o avô foi, o bisavô foi. Então, é uma coisa muito nova, esse afeto filial, esse afeto familiar. Por mais que sempre sentimos falta, né? Sim, É porque agora a gente está discutindo. Agora a gente cria um ambiente como esse que a gente pode trocar ideia. Eu acho que é essa a importância. Rose, se levantou a mão? Levantei, estava quase esquecendo já, ainda bem que você me viu aí. Mas obrigada pela oportunidade. O que eu ia dizer é que eu até vi um vídeo esses dias, muito relacionado, primeiro, ao que a Dani falou, que entra a parte de que eu sou muito observadora desde pequena, não sou muito do que falam, sou muito de observar. Meu pai dizia-se muito, mostrava-se muito, eu segui muitas coisas que ele mandou, mas ele não fazia nada do que ele dizia e mandava. Eis a real aí para mim, sabe? Eu sou muito de observar as atitudes e não o que as pessoas dizem para mim, sabe? E eu estou no momento da minha vida também que eu estou muito buscando foco e equilíbrio. Então eu vou aprender, estou aprendendo a falar menos e ouvir mais. Eu acho que é por aí. Ser mãe e realmente lidar com tudo isso com família nunca vai existir mesmo manual. E eis a minha admiração pelo Murilo, porque no dia que eu achar alguém que diz eu sei tudo, eu faço tudo, já não serve mais para mim. Eu gosto muito de transparência e de verdade, mesmo que a gente esteja buscando aquilo. E o outro ponto é, eu vi um vídeo, Denise, que, não sei se vocês já viram, passa um cavalo com um casal, aí o pessoal fala, olha o cavalo passando e os dois não sobem no cavalo, aí o homem escuta e sobe. Ah, mas é porque ele não sabe, começa a rir. Aí a mulher, mas a mulher olhando e não sobe, sobe a mulher. Passa na frente e o outro fala assim, olha lá, gente, eles andando de cavalo, mas coitado do cavalo, o cavalo está segurando o peso dos dois, aí os dois descem. Ou seja, sabe aquela coisa assim do julgamento, de você escutar, sobe, desce, olha a pessoa ali. A gente tem que aprender muito o que é nosso e o que é do outro, sabe? E família, principalmente para mim, eis o momento pela qual eu saí dessa depressão, mas que foi muito difícil. A educação e esse amor, eu ainda não consegui mensurar e nem trabalhar em mim. E aí a pessoa fala: nossa, que egoísmo, você teve depressão porque você ficou grávida? Peraí, gente. Se alguém cuidasse, educasse e amasse e investisse financeiramente falando na minha vida, eu não estaria com tanta depressão. Então, assim, é muito fácil. Para mim, eu não administrei ainda, mesmo estudando, estando ligado mais ao espiritismo, eu ainda não consegui me desvincular totalmente desse amor, esse lado da educação. Para que eu vou encher o filho de mundo, do mundo de filho, mesmo sabendo que nós combinamos aquilo ali? Eu não acho fácil. Então, eu partiu do princípio que eu tive essa depressão por isso. Por quê? Eu olhei muito para o mundo. Eu combinei, ok. Mas espera aí, nada vai ser de graça, né? Não. A educação é difícil. Então, por quê? Para quê que eu não posso me revoltar com essa situação? Então, parte daí, o que a gente estudar, o que é nosso, o que é do outro, a nossa dificuldade. Eu tenho muita dificuldade em ser mãe, em ser amiga, em ser filha, em tudo. Então, eu tenho que me abrir para o estudo mesmo, sabe? Então, assim, é só uma colocação minha, porque eu estou nessa busca aí também. E gratidão pelo momento aí de divisão com a gente de aprendizado, viu? Uma coisa que você falou, Rose, enquanto família, se a gente não aprende a escutar, a gente cria soluções de problema que nem, na verdade, o problema nem existe, ou a gente quer colocar uma solução para um problema de alguém que a gente ama, mas que não é a que ela precisa. Não existe bom familiar que não saiba escutar. Mas a gente está preparado para quê? Para falar. Porque para falar nós somos bons. Agora, para escutar, a gente ainda está tão falho. Oi, Dani, você levantou a mão? Levantei. Rosana estava falando a respeito aí do abraço, né? Ícaros, quando eu conheci ele, eu falei com ele que eu nunca abracei meu pai, ele nunca me abraçou, ele falou assim, não estou acreditando. Porque
a pessoa que eu mais amo nessa vida chama meu pai, gente. E depois o Ícaros, né? Que minha mãe já morreu. Então, assim, mas até quando existia minha mãe, é meu pai. A minha vida inteira. E eu nunca dei um abraço no meu pai. Eu ainda tô com 44 anos, não dou abraço no meu pai. Olha ele aí, gente. Então, assim, e ele não tem uma relação tão considerável com a mãe e abraça e beija ela. Eu falo assim, gente, se eu abraçasse e beijasse meu pai, ia ser perfeito. Quer dizer, ele cobrava, mas também não dava carinho. Ele só tinha puxando as rédeas, mas não. Vem cá, senta aqui. Não tinha. Aí fiquei eu aí, essa bobona. Tô mandando para vocês os 3 vídeos que eu preparei. Eu queria ter mostrado aqui para a gente assistir eles juntos. O primeiro, falando sobre provas e expiações. Gente, são todos vídeos muito curtinhos, tá? Acho que o máximo tem 10 minutos, mas os outros são 5, 3, que eu acho que vai ajudar a explicar. Por quê? Porque a gente vai pegar a prova e expiação no contexto familiar. Depois, aí eu queria, assim, muito que, à medida que tivessem tempo, dedicassem ao estudo do Livro dos Espíritos. Porque quando a gente fala de família, a gente vai ver na terceira parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 2 ao 11. Ai, gente, agora eu vou saber de cor, não. 2 ao 11. O esmiuçado, as leis. Adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, justiça, amor e caridade. Tudo isso cabe no contexto familiar. Tudo. Então, aos poucos, vamos olhando. Nós estamos com um projetinho, eu estou precisando de ajuda aí, mas depois eu vou levar para vocês. Para a gente trabalhar melhor essa questão de O Livro dos Espíritos, questão a questão, tá? Aí, assim que der certo, eu conto para vocês. Mas nós estamos tentando fazer um grupinho aí, nós vamos gravar os estudos de questão a questão em 15 minutos. Uma pergunta por dia. A intenção é, ao longo do tempo, a gente terminar de estudar, ter gravações curtas, simples, tá? Sobre o Livro dos Espíritos. E por último, eu separei um vídeo que chama assim, vou até pegar o nome aqui. Como ter alegria para viver? Tá lá também, dentro dos nossos temas. Por que eu peguei isso? Porque lá tem uma hora que fala assim, daí as fontes de alegria que eles rebentam do ser com as tarefas da procriação, ou seja, do ter filhos. E é sempre alegria? Todo filho só dá alegria, né, gente? Coitado, por isso que eu não tenho. Nem eu. E nós demos todo o tempo alegria para os nossos pais? Claro que não. Óbvio que... Gente, uma coisa que pai e mãe nasceu para ter é desgosto. Mas aí depois, graças a Deus, eles têm amnésia. Porque senão chutava a gente de casa. Porque Deus é bom. Eles têm um Alzheimer quando o problema é o problema do filho. E aí eles olham pra gente todo bonitinho, como se nada tivesse acontecido, tenta abraçar a gente. Por isso que eu não tenho, porque eu não tenho essa capacidade de amor. Uhum. Não tenho. Então, o Divaldo é o vídeo que é um pouquinho maior, se eu não me engano, ele tem 10 ou 15 minutinhos. Ele coloca assim, como ter alegria para viver? E ele grava um videozinho antigo, onde ele dá essa resposta, e eu achei ela muito legal para esse contexto. Eu vou mandar lá no grupo os 3 links, tá? Outra questão que eu queria chamar a atenção é porque, gente, vocês viram lá que a gente fala, quando de contexto de família, que a gente granjeia proteção mais extensa do mundo maior? Você é pai, você é mãe. Além do anjo guardião seu, você tem o do seu filho, que está ali dentro da sua casa te ajudando.
Então, a vocês que têm essa missão, olha quantos espíritos de luz que estão trazendo proteção na existência do mundo maior. E quando a gente vai lá na... Ai, meu Deus, como é que chama o livro? Vou lembrar, gente, só um pouquinho. Quando a gente vai lá no livro... O Céu e o Inferno, tem uma frase assim: todos têm seu anjo da guarda, guia, que por ele vela. Espreita-lhe os movimentos da alma e se esforçam por suscitar-lhe bons pensamentos, desejos e de progredir, de reparar em uma nova existência o mal que praticaram. Gente, olha que coisa mais linda. É a gente tendo essa condição de olhar com carinho para a gente, sabe? E aí a gente volta. E um pouquinho mais para baixo fala ali das afinidades. Eu não vou pegar todas as citações aqui, porque não vai dar tempo, mas eu vou mandar para vocês os slides que eu preparei em PDF, tá, gente? Aí quem quiser depois dar uma olhada. Mas para a gente terminar aqui, eu quero pegar uma frase. Fala assim: os verdadeiros laços de família não são, pois, os da consanguinidade, mas o da simpatia e da comunhão de pensamentos, que unem os espíritos antes, durante e após a sua encarnação. Esse é um trecho de um texto que está lá na Federação Espírita de São Paulo, que eu achei muito legal para a gente falar. A responsabilidade que é ser família, ter família, mas não entender que família se restringe a essa encarnação. E o contexto familiar vai mexer nas nossas estruturas todas. Por isso que a gente é sempre convidado a voltar para dentro do lar e fazer dali o campo de missão primeiro. E aí, terminando, Madre Teresa diz que se a gente quisesse a paz do mundo, voltássemos para dentro de nossas casas e implementássemos a paz ali dentro. Se cada um cuidasse do seu lar, a paz mundial aconteceria. E aí, eu acho que é esse o grande foco. Às vezes, ao invés de 3 tarefas na casa espírita, faz uma e cuida da sua casa. Às vezes, ao invés de fazer campanha do quilo de segunda a sexta, faz 2 vezes, o resto cuida da sua casa. Olha para aquele parente que está te irritando. Olha para aquele familiar que você olha para ele e fala: Senhor, não é possível que eu pedi isso. Pois é. Porque a nossa fonte de crescimento, de aprendizagem, de evolução espiritual, primeiro está ali dentro. Mas reconheçamos também que às vezes nós somos. Porque as pessoas olham e falam: ah, não é possível. Sou parente de Murilo, tem que suportar aquele menino. Então, olha para isso com carinho. Oi, Ícaro, você levantou a mão. Então, gente, primeiramente, bom dia, obrigado pela oportunidade aí. Oi, amor, parabéns, hein? Que show, hein? Que feliz de ver você conduzindo aí. Então, essa questão familiar, ela é tão interessante, é claro que é um tema que dá para a gente conversar aí mais 1 hora, mas sendo bem breve. Eu tive uma experiência agora recente com o Francesco, meu filho, né, o caçula, e que, diante de tudo que vocês comentaram e tudo que vocês, né, colocaram aí, principalmente Emanuel, durante toda a explanação do livro, realmente, na família, é que a gente vê o tamanho do amor de Deus, né? Diante de tudo que eu vivi agora recente, com relação à família, principalmente o Francesco, eu estava fazendo uma análise de que, depois que a gente é pai, a gente realmente escuta as pessoas falarem, né? Ah, então, o afeto que você tem por um filho chega a ser tão significativo, tão grande, que a gente sente que a gente vive mais em função dos filhos do que da gente mesmo, né? E foi tão interessante porque, diante de um problema de uma pessoa, uma união foi tão forte diante do meu caso, né? A família se uniu tanto
Dani, que é madrasta, né? Sabe muito bem disso. Nós vivemos um momento muito bonito com relação à história do Francesco, porque a gente se uniu tanto, e a gente ficou tão mais família, até os que não são de sangue, né? Ficaram tão conectados que a gente percebeu o seguinte: a família que Jesus falava quando ele foi, né, quando questionaram para ele que sua mãe e seus irmãos estavam lá fora, e ele para toda a pregação dele e fala: quem são minha família, né? E ele responde: são todos vocês, minha família é todos vocês, nós somos filhos do mesmo pai. Então a gente é realmente uma grande família, né? E aí rompe o laço sanguíneo, rompe qualquer questão genética, e a gente passa realmente a ter amor e afeto por todos que nos rodeiam. É isso aí. E aí nós vamos terminar. Quando a gente terminar esse livro Vida e Sexo, nós vamos no nosso próximo livro, que eu descobri, gente, que era mentira quando me disseram que era um estudo só. Eu tinha certeza que ia acabar essa reunião de quarta com vivência mediúnica. Trouxa. Nós não quisemos te apavorar, entendeu? A Para com essa espiritualidade já voz tinha mansa aí, que aí não avisado. tem caridade, não, viu? Não vem com essa, não, que depois eu te ligo. Mas, pensando nesse contexto familiar, gente, quem já quiser ler, é um livro gostoso de ler, tá? Chama Constelação Familiar, é o livro da Joana de Ângeles com o Divaldo Franco, que vai ser o nosso próximo livro de estudo, onde a gente vai cutucar as nossas dores familiares pela visão da doutrina espírita. E aí a gente vai ver esses conflitos, porque tem conflitos que a gente só muda de endereço, na casa de nós todos tem. E aí a Joana pega um pouco da constelação familiar, um pouco não, muito, que é uma técnica lá do Bert Helling, e traz algumas coisas da doutrina espírita e faz ali um trabalho maravilhoso, tá? E para quem já quiser e gostar do tema, o Divaldo tem 2 palestras de 1h30, então tem que estar com fone de ouvido aí para conseguir. Falando sobre a constelação familiar na internet. Hoje, um trabalho que é importante dentro das casas espíritas é o contexto de família. E aí a gente vê a FEB trazendo esse departamento de família, trazendo as documentações, a espiritualidade trazendo orientações para a família. Os estudos nossos vão voltando para o contexto familiar, não é coincidência. Às vezes é só mostrando, ok, vocês já atingiram a internet e chegaram para o mundo inteiro. Vocês chegaram para dentro de casa? E aí é isso que a gente vai trabalhar. Então, para os amigos aí que já gostarem de ler e tudo mais, fiquem à vontade. E outra coisa, me falaram assim, se ficar comprando esse tanto de livro que você fala, haja espaço. Sugestão, lê, compra no Kindle, virtual. Os livros da Joana de Ângeles saem a R$ 10 cada um, quando você lê ele no virtual. Eu vou Põe ensinar. isso para todos nós, Murilo, que a gente consegue divulgar também na fraternidade. Então, assim, eu preciso ter o Kindle? Não, você pode baixar o aplicativo no telefone, no tablet. Então, não é uma coisa que sai tão onerosa, tá? Mas tem muito livro, os livros da Joana mesmo, se eu não me engano, quase todos saem a R$ 10. Então, ajuda tanto. Por exemplo, o de hoje, o Vida e Sexo, eu já comprei ele só no virtual. Eu estou estudando ele lá pelo tablet para montar. Quer dizer, eu entendo também, mas eu acho que a gente pode diminuir o custo sem perder o contato com obras tão valiosas e tão boas e tão necessárias, tá? Enfim, eu queria agradecer demais a Dani pelo estudo de hoje. Se prontificar a fazer o estudo não é simples. Escondidinho, né? Ele ficou assim, você e Murilo tá de treta. Eu falei, é Não. surpresa. E ele não sabe disso, gente. Não sabe que a gente é treta pura? Não.
O dia que não tiver problema, eu desencarnei, vocês não estão sabendo. Volto para desobsessão, para vocês me encaminhar. Então, percebam que não é fácil, tá, Dani? Não é dar a cara a tapa, de falar, de expressar. Mas eu queria te agradecer muito de aceitar o desafio. De aceitar não, né? De se oferecer para o desafio, que é o mais importante, sair da zona de conforto, sabe? Eu acho isso muito incrível. E Denise, você faz a prece para nós? Que a gripe tá aqui daquele jeito. Murilo, aqui tá minhas cachorradas tá tudo latindo, pede outra pessoa, senão vai ser um monte de cachorro latindo aí. Olha que maravilha. Ô, Ícaro, faz a prece para nós, então. Ah, do Icas é boa. Então vamos lá, todo mundo me ouvindo? Senhor Jesus Cristo, obrigado por essa oportunidade de estarmos reunidos, cada um com a sua dificuldade, cada um com as suas limitações de horário, de dias, mas poder reunir em teu nome, para podermos aprender as suas leis, atender os seus desígnios, atender às necessidades um do outro, Senhor Jesus. Perante esse encontro, por mais resumido que seja, é muito difícil, Senhor Jesus, entender todo o contexto da existência. Sabemos muito bem, Senhor Jesus, que a gente ainda tem muito que aprender, muito que desenvolver, a nossa questão espiritual, a nossa questão ainda de família, a nossa questão ainda de vida a dois, de vida em família, que o Senhor ainda tem muito para nos ensinar. E através desse estudo, Senhor Jesus, estamos desenvolvendo um dia de cada vez. Aos poucos estamos evoluindo, Senhor Jesus. Obrigado por essa oportunidade. Que nossos espíritos e amigos, mentores, possam agora, meu Pai, ajudar que esse estudo dê não só frutos para quem está aqui hoje reunido, mas para todos aqueles que ainda vão entrar nesse estudo, que ainda vão desenvolver e despertar a vontade de desenvolver junto conosco. Que assim seja. Amém.